Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia, como todo dia eu falo, 22 de julho de 2024, exatamente 20 horas e 36 minutos. Uma segunda-feira, espero que vocês tenham tido boa noite, Joelisa, uma segunda-feira agradável na presença do Pai. Graças a Deus, a minha eu passei o dia inteiro estudando a palavra aqui, para trazer aqui para vocês, pedindo a Deus para me orientar, né? Boa noite, Simone, que eu possa ter uma didática que seja, como é que diz, que todo mundo possa entender, né? Porque sabe como é que é, a cabeça ruim é problemático, né? E a gente é meio tancinha, né? A gente é meio tancinha, então a gente acaba, como é que diz, acaba complicando a situação, né? Então eu peço muito a Deus para que me dê sabedoria e palavras certas para que vocês possam entender o que eu quero dizer, entendeu? Mas vamos lá, né? Deus está no comando, Ele sabe de todas as coisas, né? E hoje nós vamos estudar o livro de Daniel. O livro de Daniel ainda nas 70 semanas, e é muito interessante o que eu estou trazendo aqui hoje. Muito interessante mesmo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é um aprendizado grande, é uma visão diferente daquilo que nós aprendemos esse tempo todo. E ele aqui, ele confirma aquilo que ele pensa, aquilo que ele estuda, né? O Steven Jones, Graça e Paz, Val, ele coloca aqui de uma forma muito interessante. Eu espero ter assim uma didática para falar com vocês, para que vocês entendam o que está aqui, para que eu consiga passar, né? É que, como eu disse, eu sou meia, né? Tem horas que eu me complico, né? Então fica complicado. Mas eu acredito que o Senhor vai ouvir a minha oração e vai nos ajudar para que vocês possam entender aquilo que eu vou trazer. Na primeira parte do estudo de hoje, ela é altamente espiritual, tá? A primeira parte. A segunda é histórica, entendeu? Então, Shalom, André, então eu já vou dizendo, quem não gosta de história pode cair fora, porque não... para quem vai ouvir depois também, se já, né? Então já fica complicado. Se você gosta de entender o conteúdo espiritual e confirmando dentro da história, então você está no lugar certo. Eu gosto de fazer, eu amei achar esse canal desse espanhol, porque é o seguinte, tudo dele é contextualizado na história da humanidade. Todos os livros que ele traz, todos os livros que ele faz a interpretação do inglês para o espanhol, né? Boa noite, Suelen. Ele faz, do lado espiritual, ele traz livros que trabalham o espiritual, mas também trabalham a parte histórica. E isso me chamou muito a atenção, porque isso nos faz enxergar o momento que nós estamos, entendeu? O momento que nós estamos vivendo, porque Deus criou o mundo não para ser eterno. Esse mundo aqui que nós estamos de pecado, não. Ele não é eterno, ele tem um limite. Paz, Vânia. Ele tem um limite, o limite dele, Shalom, Viviane, o limite dele foram 120 jubileus, né? 120 jubileus, que é? 120 vezes 50, vai dar 6.000. Então, são 6.000 anos que Deus deu para o homem se arrepender, entenderam? Então, através da história, através das profecias que está relatada na palavra de Deus, que também é um livro de história, tá? Nós conseguimos entender em que lugar da história nós estamos, né? Jesus disse que nós não saberíamos o dia e a hora,
mas o tempo nós saberíamos. Boa noite, Marisa. Entendendo? Boa noite, Shalom, Leninha. O tempo nós saberíamos, agora o dia e a hora exato não. Entendeu? O dia e a hora exato não, mas o tempo sim. Ele não disse que vocês não sabem distinguir quando vai chover, vocês não sabem distinguir quando vai fazer frio, vocês não sabem distinguir quando vai fazer calor. Vocês têm que saber distinguir o tempo. Quem é inteligente, eu não estou querendo dizer para você que eu sou inteligente e você é burro, não é isso não, presta atenção. É inteligência espiritual. Aquele que busca de Deus, irmãos, Deus oxigena o cérebro, o Espírito Santo oxigena o nosso cérebro. Entendeu? Presta atenção. Nós todos somos inteligentes, todos. O problema nosso é só um, buscar. Entendeu? Buscar. Irmãos, eu conheci pessoas que não sabiam ler nem escrever. Aprenderam a ler com o Espírito Santo ensinando, tá? Eu conheci pessoas assim. Eles só sabiam ler a Bíblia, não sabiam ler mais nada a não ser a palavra de Deus. Eles liam. Irmãos, e que interpretação aquele povo tinha da palavra de Deus. Eu não fui um e nem dois, não, eu conheci vários. Que interpretação da palavra de Deus você viu o Espírito Santo tomar aquelas pessoas. Você viu o Espírito Santo dar inteligência. Eu nunca me esqueço de um senhor, ele entregava para minha mãe, ele entregava, como é que diz? Frango para minha mãe. Ele matava os frangos e trazia. Toda semana ele vinha trazer. E ele andava de chinelinha havaiana. Não sei se vocês lembram do chinelinho havaiana antigamente. Não era chinelo de rico como é hoje, né? O chinelo havaiana era de pessoas simples, humildes, né? Era um chinelinho que ele era branco e azul, branco e verde. Eram umas coisinhas assim, tenebrosas, né? E tinha o conga também. Não sei quem lembra aí do conga. Que era o tênis antigo, né? E que era o calçado das pessoas mais humildes. E aquele homem vinha na bicicletinha dele toda segunda-feira trazer frango para minha mãe. E ele era crente da igreja da minha mãe. Você lembra, Leninha? Pois é. Ele era crente da igreja da minha mãe. Simone, nós somos antigas, né, irmã? Nós somos antigas. Eu também usei. Eu tinha conga branco, tive um conga pretinho também. Aí escuta só, e ele vinha sempre em casa, né? E eu conheci menina, mas quando eu nasci, ele já vendia frango para minha mãe, tá? Ele já trazia toda semana aqui em Maringá frangos, né? E daí, minha mãe disse que ele falou assim, minha mãe falou, né, para ele, ai, seu fulano, eu tive uma menina, né? Nasceu uma menina, a Ruth e tal. E ele falou assim, a minha mãe falou assim, eu tô até com medo porque esse mundo tá tão perdido. Ele falou assim, não, minha irmã, de jeito nenhum. É mais uma para pisar a cabeça de Satanás. Entenderam? Olha a visão desse homem. Ele falou para minha mãe assim, minha irmã, cada filho de Deus que nasce da barriga de um crente, ele vem na missão de pisar a cabeça do diabo. Irmãos, um homem tão simplesinho que só sabia ler a Bíblia, ter uma visão dessa. Você entende a inteligência do Pai? Você entende que Deus refrigera as nossas mentes, que não existe ninguém burro, não existe ninguém. Não, existem pessoas que buscam e existem pessoas que não buscam. Entenderam? Então, eu creio que aqui nós estamos num time de pessoas que buscam, porque eu busco, irmãos. Sabe, eu busco, como é que fala? Não, entendam bem, pela minha vida. E depois que eu entrei aqui no Instagram, eu tenho um compromisso com o Pai, que é trazer a palavra viva, entenderam? Trazer a palavra viva, e eu todo dia peço para o Senhor, me ajuda, não deixa eu me perder, me ajuda que as pessoas que me escutam possam me escutar e praticar a tua palavra,
daquilo que o Senhor tem dado através da minha vida. Não deixa eu ser mais um no meio do povo. Sim, eu sou mais um no meio do povo, mas o que eu estou falando é o seguinte, mais um que está falando só abobrinha, entenderam? Não, eu não quero falar abobrinha, eu quero falar as coisas do Pai, eu quero falar as coisas do reino. Eu não estou aqui para brincar de ser crente, eu estou aqui lutando pelo reino de Deus, eu estou aqui lutando para a gente não errar, entendeu? Não somente eu, mas aqueles que me escutam. Eu tenho um compromisso com o Pai, não tenho compromisso com ninguém. Eu não faço isso porque você me acha bonitinha ou porque é uma velhinha, né? Uma velhinha, coitada, essa velhinha aí tem que, coitada, tem que dar um pouquinho de atenção para ela, né? Porque ela tá lá, né? Não, não é por isso não. Eu faço pelo amor da palavra de Deus, faço pelo amor do reino, entendeu? Hoje mesmo eu passei o dia. Eu tô sentada aqui, irmãos, desde cedo aqui, tá? Estou sentada desde de manhã, buscando entender, absorver o que está aqui, o que o Stephen Jones está falando, que é uma coisa muito real, e trazer para os meus irmãos aqui. A Simone colocou aí Lucas 10:19, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu quero que vocês entendam, eu não tô, sabe, não quero louvor nenhum, nada disso, não. Eu quero a gente se encontrar no céu. Eu quero que essa turma que está aqui, a gente possa se ver nos portões celestiais. Esse é o meu almejo. Sou sincera, com toda a sinceridade do meu coração. Toda a sinceridade do meu coração. Não tenho nenhum tipo de... Como é que fala? Não tenho nenhum tipo de... Como é que diz? De outra almejo, não. Meu almejo é vida eterna. Meu almejo é estar com Cristo. Meu almejo é trazer a palavra de Deus como ela é. Tá? Então vamos lá, nós vamos continuar na semana 70. Ele está tentando mostrar aqui para você. Amém, Andréia. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Aqui o Stephen Jones, né, nesse livro dele, Daniel, o profeta dos tempos, ele está tentando mostrar para nós que a semana 70 de Daniel não é como o pessoal fala, entendeu? Então ele está fazendo uma dissertação, ele está desenvolvendo uma tese, tá? E nós vamos ler primeiro a parte espiritual, depois a parte histórica, onde ele coloca o porquê ele acha que a semana 70 de Daniel, ela expira no Pentecoste, entendendo? Ela expira no Pentecoste. É muito interessante, eu não quero que você ache que está certo, não. É uma visão diferente. Eu também não conhecia, estou conhecendo agora, tô assim, de queixo caído, porque tem coisas aqui que realmente são. Aí você fica assim, pensativa, né? Agora no final, que todo mundo fala semana 70, e essa semana 70 é um negócio meio estranho, né? Ela interrompe lá atrás para ficar 2000 anos, né? Esperando para a 70 aparecer aqui na frente, sendo que o anticristo só vai reinar 3 anos e meio, né? Ele só vai reinar 3 anos e meio. Então nós vamos ver, durante acho que 3 ou 4 capítulos, ele só fala desses 2 versículos. O versículo de Daniel 9, 24 e 25. Então nós vamos hoje, né, prosseguir. Na vez passada que eu falei, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que a semana 70, a finalidade dela, a fim dela foi na crucificação de Jesus, certo? Porque diz assim aqui em Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir
os santos dos santos. Entendeu? Então, se você for olhar, a expiação do pecado foi com Jesus. Então, 70 semanas determinadas. Boa noite, Alberto. 70 semanas determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, sobre a cidade santa, Jerusalém. O que em Jerusalém aconteceu? Jesus morre, então o que vai acontecer? Através do seu sangue, haverá extinção de pecados e haverá a extinção da transgressão. E vai dar fim aos pecados e vai expiar, quer dizer, é o Cordeiro de Deus que desce, né? Para expiar, para ser morto, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão, porque ainda não se completou tudo. Ainda vai se completar no retorno de Cristo. E ungir o Santo dos Santos. É o que nós vamos entender hoje, o que é ungir o Santo dos Santos. Então eu vou ler o 25 depois, tá? Depois. Daqui a pouquinho eu leio ele. Mas nós vamos ficar agora no 24. Eu quero que vocês fiquem com atenção naquilo que eu vou ler aqui. O que o livro do Steve Jones está falando. O decreto ao Messias. Quando estudamos Daniel 9:24, pode-se ver com claridade que o propósito é nos levar à obra de Cristo na cruz. Isso também se estende ao dia de Pentecostes. Presta atenção. Se considerarmos que este é o dia que o lugar santíssimo do novo templo devia ser ungido. Presta atenção. 2 templos foram feitos em Jerusalém. Agora tem o segundo templo no tempo de Jesus. Mas Jesus morre. E Jesus diz para nós que nós somos o templo de Deus. No Pentecoste, o que acontece? O Espírito Santo vem. Jesus é assunto aos céus, tá? 40 dias depois. Passa mais 40 dias, ou 50 dias, não me lembro agora, ou 10 dias, não me lembro agora. Mas é o Pentecostes, né? São 50 dias depois da Páscoa, né? Então, mais ou menos, vai dar 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus. Eles estão no cenáculo reunidos e Jesus mandou: não saiam de Jerusalém até que do alto eu tenha mandado o Espírito Santo. Precisa que eu suba para que ele desça. E ali é visto como línguas de fogo sobre aquele povo. Ali, meu irmão, o lugar santíssimo do nosso templo, nós, pedras vivas, foi ungido através do batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Este é o templo do novo pacto, feito com pedras vivas, que contrasta diretamente com o antigo templo de Jerusalém. Você está entendendo? Você está conseguindo entender o que eu tô querendo te passar? Eu não sei se você está conseguindo entender. E é que eu sou complicada para falar, entendeu? O problema é comigo, não é com vocês, não. Deus abandonou da mesma maneira que foi em Siló. Presta atenção. Este é o templo novo pacto. Nós somos o templo novo pacto, feito com pedras vivas, que fica contrasta diretamente com o antigo templo de Jerusalém. Deus abandonou da mesma forma como ele fez em Siló. Presta atenção aqui. A arca de Deus ficava num tabernáculo em Siló. Lá era o lugar que ficava a arca. De repente, apareceu um sacerdote por nome de Eli. E Eli tinha 2 filhos. E esses Ofni e Finéias, não me lembro agora o nome, acho que é isso, não me lembro agora o nome deles, mas acho que é por aí. E esses 2 filhos de Eli começaram a deturpar a casa de Deus. E Eli não falava nada, ele achava lindo de morrer, nunca abriu a boca para condenar ou para ensinar, não, ele ficava quieto. E foi quando Deus levanta Samuel, um menino de 9 anos, que vai para dentro da casa de Eli, né? Vai para dentro da casa de Eli, que Ana leva ele, né? Lembra de Ana,
né? O sacerdote Eli que falou que ela estava bêbada. Tá lembrado disso? É Ofni e Finéias. Então tá bom, eu estava certa. Então, obrigado, Simone. Então, presta atenção. E esse Ofni e Finéias, eles pegavam a carne, quando estava oferecendo ao Senhor, eles garfavam a carne e levavam para dentro de casa para comer. Eles não tinham respeito às coisas do Pai. E quando Samuel vem para a casa de Eli, que Ana dedica esse menino ao templo, e ele é um menino dedicado do Senhor, um menino separado por Deus. Numa noite Deus fala com ele, Samuel, Samuel. Mas ele não entendia ainda o que era Deus falar. E ele corre para Eli, né? O senhor está me chamando? Não, não estou te chamando. Vai dormir. Dormiu de novo. Chegou lá de novo. Samuel, Samuel. Volta para Eli. O senhor me chamou? Não, não te chamei. Vai dormir. Quando foi na terceira vez, ele percebeu que era Deus querendo falar com ele. E aí ele disse para Samuel, Samuel, você quando ouvir a voz te chamando de novo, você fala, fala Senhor, porque teu servo ouve. Ele foi capaz de ensinar Samuel, mas não foi capaz de ensinar os seus filhos. E ali Deus deu a sentença para a casa de Eli. E o que aconteceu? Na batalha contra os filisteus, acho que os filisteus, né? Se eu não estiver errada, na batalha contra os filisteus, eles levaram a arca junto. Mas os filisteus conseguiram sequestrar a arca. E os 2 filhos de Eli morreram. E Eli estava sentado na porta do tabernáculo, e a sua nora grávida, pronta para ter um filho, na hora de ter um filho. Quando chega a notícia que a arca tinha sido levada pelos filisteus. Eli não morre, ele não fica com problema por causa dos filhos, não. Mas o problema dele é que a arca, a presença de Deus foi sequestrada. A presença de Deus foi pega. E ele cai e quebra o pescoço. E a criança que nasce naquele momento é dada para ela o nome de Acabou. Icabô, aliás, Icabô, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Aí você vai falar para mim assim, mas irmã Ruth, a arca voltou. Ela voltou sim, mas ela não voltou com a glória que tinha. Porque a glória do Senhor foi-se embora do lugar de Siló. Tá entendendo? A glória se foi. Presta atenção, meu irmão. Nós vamos aqui... Presta atenção, nós vamos aqui estudar determinadas coisas que você vai ficar... Eu fiquei assim, sabe? Tremendamente impactada. Vamos lá, vamos para Jeremias 7,14. Eu anotei já aqui, já deixei tudo separadinho para ficar mais rápido, porque eu sou meia complicada, né? Então vamos lá. Jeremias 7, versículo 14 diz assim: farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. O que ele fez? A glória saiu daquele lugar. E acabou. E acabou. A glória saiu daquele lugar. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. E acabou. E a glória se foi. Assim, presta atenção, Ezequiel viu partir a glória de Jerusalém. Quer ver só? Ezequiel viu partir a glória de Jerusalém. Está em Ezequiel 11, 23. Quer ver? E a glória do Senhor se alçou, quer dizer, levantou, desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Estão entendendo? A glória de Deus, ela vai se levantando do lugar, ela vai se retirando. Mas, Ruth, mas a glória de Deus não é a presença de Deus? Não, a glória de Deus é o máximo de Deus. A presença de Deus é aquela que permanece, mas a glória é diferente. Presta atenção, a glória de Deus nunca regressou a Siló e, portanto, nunca regressará a Jerusalém.
Os pastores, né, estão pregando aí terceiro templo, né? Pastores, né, se, né, tracinho o, NIS, tá, né? Pregando, cuidado, meu irmão. Olha isso aqui. A glória de Deus nunca regressará a Jerusalém. Eu não estou falando Jerusalém celestial, eu estou falando Jerusalém terrena. A que está aí, agora. É por isso que a glória de Deus nunca encheu o segundo templo. Ainda que foi construído de acordo com as instruções divinas. Esdras e Neemias construíram com as instruções divinas, mas a glória de Deus não estava mais ali. Exatamente, Viviane, o terceiro templo somos nós, que fomos ungidos, o nosso Santíssimo foi ungido, né? O Santo dos Santos foi ungido no dia de Pentecostes. Olha isso, ó. Esse templo também não tinha mais a Arca do Pacto, né? Não tinha mais, porque quando Babilônia entra em Jerusalém, Jeremias leva essa arca para longe. Jeremias, ninguém sabe quase o paradeiro dela. Muitos dizem que está debaixo do Monte do Calvário, né? Alguns dizem que está lá debaixo do Monte do Calvário. Mas Jeremias esconde a arca para que Nabucodonosor não a pegue. Entendeu? Então, quando Neemias e Esdras, eles levantam, um levanta o muro e o outro o templo, eles colocam uma coluna, um pilar no lugar da arca. Entendeu? E essa pedra que eles colocaram, esse pilar em seu lugar, o lugar santíssimo no segundo templo. Não havia propiciatório para que o sumo sacerdote preparasse todo o sacrifício da expiação. O que se fazia com o sangue é uma incógnita. Ninguém sabe como eles faziam. A glória do Senhor tinha ido embora. A presença poderia estar, mas a glória não. O verdadeiro templo de Deus irá ser maior que o templo de Salomão. Vamos lá para Ageu. Quer ver? Ageu. Deixa eu achar aqui que eu deixei separado. Será que eu não deixei o Ageu separado? Estou falando que a minha cabeça de vez em quando é problemática. Deixa eu achar o Ageu aqui, que eu deixei tudo separado e eu acho que o Ageu ficou para trás. Tá, Zacarias, Abacuque, Ageu, tá aqui. Vamos para Ageu, quer ver? É Ageu, ó, já me perdi. Ageu 2, versículo 9, diz assim, ó, escuta isso aqui. Ageu 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler, presta atenção, o centro é Ageu 9, mas eu vou ler um pouquinho antes. Olha isso aqui, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 6, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá, eu acho lindo isso aqui, aqui ó, que coisa linda, e virá o desejado de todas as nações. O Senhor é desejado por você? O Senhor é desejado por você? Você está nas nações, nós somos nações. Você deseja a volta de Jesus? E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, que é o 2:9, será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é maravilhoso. Se não te enche de alegria isso aqui, meu irmão, você está precisando rever a tua vida. Você está precisando rever a tua vida, porque isso aqui é glória pura. Olha isso aqui, ó. O segundo templo era só um débil reflexo da glória do templo de Salomão. Sem dúvida, o mais importante foi que
não há nenhum registro de que o segundo templo se enchera da glória de Deus, da maneira em que se encheu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Foi os dois lugares que a glória de Deus encheu. Deus agora mudou sua morada de casas feitas por mãos humanas a um novo templo sem ser feito por mãos humanas. Está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a pedra angular Cristo Jesus. Vamos agora para Efésios 2:20. Vamos lá? Efésios 2:20. Ó, já deixei tudo anotadinho aqui. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Vou ler de novo. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Coisa linda, né? Salomão admitiu que o seu templo, com toda a sua glória, mesmo assim era inadequado. Vamos lá? 1 Reis 8:27. Vamos lá para Reis 8:27. 1 Reis. Opa, cadê você? Aqui. 8:27 diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos desta casa que eu tenho edificado. Salomão confessa, aquela casa não estava para comportar a glória de Deus, porque nem os céus dos céus comportam, que dirá uma casa que ele edificou para Deus. E que mais tarde se teria que construir um templo com pedras vivas. Vamos lá para 1 Pedro 2, versículo 5. Eu sei que a gente está andando um pouquinho, mas eu achei necessário para contextualizar o que ele está querendo dizer. Olha lá, 1 Pedro 2, versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos o templo. Nós somos o templo. Este é o templo que Deus habitará para sempre e nunca declarará e acabou. Foi-se a glória do Senhor. Tampouco o abandonará para voltar a um templo terrenal. E Jerusalém, que resultou ser inadequado em tempos passados. É vital conhecer esta verdade, a fim de evitar mal-entendidos na profecia das 70 semanas. Presta atenção, irmãos, eu não estou falando para você crer no que ele está falando, tá? A visão dele é essa, mas eu achei muito interessante a gente ter esse conhecimento, tá? Então vamos lá. Assim mesmo, devemos entender que se as 70 semanas culminaram com os méritos de Cristo na cruz, para ele é isso. Ela termina de findar no Pentecoste. Então isso significa que não há brecha entre a semana 69 e a semana 70. Ele não acredita nesse espaço de tempo que fechou a semana 69 lá atrás e abriu a semana 70 aqui, ou vai abrir a semana 70 aqui. Ele não comunga com esta ideia. E ele vem provando, por isso eu estou lendo isso aqui tudo para vocês. O porquê que ele não acha isso. Em outras palavras, toda a estrutura de pensamento dispensacionalista, tá? Que é uma linha teológica, que surgiu recentemente em meados do século XIX, se baseia numa escatologia defeituosa. Ele acha isso. Como veremos,
as 70 semanas de anos começam ao redor da Páscoa de 458 a.C. e termina na Páscoa, quando Jesus foi crucificado em 33 depois de Cristo. Isto dá precisamente 490 anos até o mesmo mês. Então ele faz a conta a partir dos decretos de Ciro. Agora vem a parte, como é que fala? Histórica. Se você gostar de ouvir fatores históricos, você fica aí. Se você não gostar, eu acho bom você nem ficar, porque você só vai ouvir história agora. Porque ele agora vai comprovar o que ele pensa, como ele tirou que a semana 70 termina no Pentecostes, né? Quando vai ungir, né? Ungir o Santo dos Santos, entendeu? Que no caso somos nós. O verdadeiro templo. Então vamos lá. Agora eu vou ler Daniel 9, 25. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vou ler aqui. Agora eu vou partir para o que ele está falando. Esta revelação contém algumas profecias muito específicas. Também são inerentes às incertezas. O ponto de partida é a emissão do decreto. O ponto final é até o Messias príncipe. O problema é que houve 3 decretos a se estudar como possibilidade para o ponto de partida. Ele é um historiador, tá, gente? Por isso que ele faz toda essa visão aqui. O ponto final nos leva ao Messias, mas não nos diz em que momento da vida do Messias chegaria ao fim. As 70 semanas completas foram para levar-nos à cruz, onde ele pôs fim ao pecado e à iniquidade. Mas qual é o evento que ocorre uma semana antes, depois de 7 mais 62 semanas? Quer dizer, 69 semanas? Então, presta atenção. O decreto de Ciro e os anos sabáticos. A caída de Babilônia ocorreu em 537 a.C. E Ciro nomeou a Dario. Lembra Dario que estava lá com Daniel? Estão lembrados? Vamos começar a gente se colocar no tempo. Esse Dario é aquele que colocou Daniel na cova dos leões. O Medo para governar por um tempo e reorganizar o império. Isto necessitou alguns anos para conquistar, depois do qual Ciro assumiu formalmente o trono, enquanto que Dario regressava à Média. Lemos em Esdras 1:1 que o primeiro ano de Ciro, o rei emitiu uma proclamação, um decreto, que permitiu aos exilados de Judá regressar à sua terra. Esse decreto não foi emitido em 537 ou 536, porque este foi o primeiro ano de Dario o Medo. O decreto se fez em 534. Boa noite, Vanilda. O decreto se fez em 534, quando regressou a primeira onda de imigrantes e restabeleceram o seu sistema de anos de repouso sabático para a terra. Abraço, Aline. Você também, minha irmã. A partir de então, cada 7 anos, as autoridades pediram um ano de repouso, dividindo o tempo em 7 partes. Vocês lembram que o povo de Israel, um dos pecados deles era não cumprir os anos sabáticos. Por isso, eles ficaram 70 anos, 70 sábados, entendeu? Cada ano por um sábado, preso na Babilônia. Então agora o povo volta e refazem a sua vida e institui os anos sabáticos. Presta atenção.
Isto facilita estabelecer a data do decreto de Ciro, já que havia ocorrido no primeiro mês de abril. E o ano seguinte, setembro de 534 a 536 a.C., foi o primeiro de seus ciclos sabáticos. O primeiro sábado registrado historicamente, depois do cativeiro em Babilônia, é o que ocorreu em setembro de 164 a 163 a.C. É mencionado em 1 Macabeus 8, 48 a 53. Depois vocês leem lá, tá? Se vocês tiverem o livro de Macabeus aí. Anteriormente, nos versos 20, está fechado no ano de 150 no calendário grego. O primeiro ano do calendário Seleucida foi o 312 a 311, pelo que o ano 150 foi de 163 a 162 a.C. Este sábado se registrou ao início da independência de Jerusalém, depois que Antíoco Epifânio havia profanado o templo. Então aqui nós estamos já no tempo dos Macabeus, presta atenção. Então a Judéia foi governada por 2 sacerdotes asmoneus. Quem são os sacerdotes asmoneus? Eles são da descendência ou dinastia dos Macabeus, tá? Foi fundado sob a liderança de Simão Macabeu. Tá? Então eles começaram a tomar conta do templo e começaram a tomar conta do povo de Israel. É aquele, sabe a página branca que tem entre o Velho Testamento e o Novo? É esse período aí, entendeu? Entre Malaquias, né? Acho que é Malaquias, o último livro. Essas páginas brancas é o tempo em que Deus ficou sem falar ao povo. É o tempo em que aconteceu todas essas coisas sobre o Império Grego, tá? Antíoco Epifânes, e vem os Macabeus. Presta atenção. Então a Judéia foi governada por 2 sacerdotes asmoneus, e seu governo terminou quando Herodes tomou Jerusalém e encarcerou Antígono em 37 a.C. 3 anos mais tarde, Antígono foi executado, e assim começou a dinastia Medo-Edomita, quer dizer, filhos de Esaú, da dinastia Herodiana. Exatamente, pastor, obrigado pela ajuda aí, 400 anos, essas páginas. É o tempo que aconteceu tudo isso daqui, entendeu? Adam Rutherford nos diz, Joséfo nos informa, tá? Flávio Joséfo nos informa que os governantes asmoneu continuaram durante 126 anos, segundo os dados do livro de 1 Macabeus. Este reinado asmoneu começou com Judas Macabeu, depois da morte do sumo sacerdote no Nelão. Em 163 a.C. e 126 anos nos levam a 37 a.C., a data do cativeiro de Antígono e a ascensão de Herodes o Excelente. Presta atenção. Herodes o Excelente, ele é o patriarca dos outros, tá? O segundo ano sabático histórico, registrado por Joséfo, ocorreu em 37 a 36 a.C., enquanto Herodes estava sitiando Jerusalém. Joséfo diz, e isto fizeram, enquanto um poderoso exército os rodeava, e enquanto estavam angustiados pela fome e a falta do necessário, porque este resultou ser um ano sabático. Tá na História dos Hebreus, tá? De Flávio Joséfo. O terceiro ano sabático ocorreu em 68 e 69 depois de Cristo, justo antes de que Jerusalém fora destruída.
em 278 anos sabáticos, mais tarde nos levam a 2014 e 2015. É interessante as colocações dele, a busca que ele tem na história. Isso aqui é maravilhoso, vocês não têm noção, sabe? Isso aqui é uma riqueza. Com respeito ao final das 70 semanas de Daniel, vemos que os anos sabáticos caíram em 26 e 27 depois de Cristo, e novamente em 33 e 34 depois de Cristo. Mas, tendo em conta que os anos sabáticos estão fechados de Tishri a Tishri, quer dizer setembro a setembro, tá? Enquanto que o atual decreto de Ciro foi emitido alguns meses antes de Abib, do mês de abril. A semana 69, então, terminou em abril de 26. E o ano sabático começou poucos meses depois, em setembro. Assim mesmo, Jesus foi crucificado em 3 de abril de 33 depois de Cristo. Ele converte as datas para nosso calendário, tá? Que era o dia da preparação para a Páscoa, enquanto se matavam cordeiros. O objetivo desta história dos anos sabáticos é mostrar que há um registro histórico consistente dos anos sabáticos. Boa noite, Suzana. Que remonta ao regresso de Judá, o exílio em 524 a.C. Seus sábados começaram a contar-se em setembro de 534. 53 sábados depois, a dinastia Asmonea começou a governar Judá no ano de 163 a.C. 18 sábados depois, o rei Herodes tomou Jerusalém em 37 a.C. 5 sábados mais tarde, nasceu Jesus no ano 2 a.C. Shalom, Luciana. As 70 semanas de Daniel foi a partir de abril de 26 até abril de 33 depois de Cristo. Mas os verdadeiros anos sabáticos começaram em setembro destes anos. Sem dúvida, as 70 semanas não datam o decreto de Ciro em 539 a.C., mas um decreto posterior pelo rei Artaxerxes em 458 a.C. e um segundo decreto em 445 a.C. É o que eu estou falando, são dados históricos, presta atenção. Faz um século, alguns mestres da Bíblia propuseram uma teoria alternativa da cronologia. Agora ele vai dizer o que foi feito, porque estudando os primeiros cristãos, eles tinham a visão que ele tem, certo? Mas com o passar do tempo, os teólogos foram mudando a situação, tá? Então eles colocaram uma alternativa cronológica para isso, dizendo que o decreto de Ciro foi o que iniciou a contagem regressiva das 70 semanas. Argumentaram que Ciro, em realidade, viveu em 450 a.C., no lugar do ano de 530. Para provar sua teoria, postulavam que alguns dos reis da lista dos reis persas eram, em realidade, o mesmo rei, com nomes e títulos diferentes. Portanto, fizeram avançar a história cerca de 80 anos. Quer dizer, uma história repetida várias vezes, né? Mesmo que ela não seja condizente, começa a se transformar em verdade. Você já começa a ler pelos olhos de outro, né? Esse aqui é o problema, que a gente precisa tomar cuidado. Olha isso aqui, ó. Esse ponto de vista foi desacreditado na década de 1930, para o senhor Joelma, quando os arqueólogos liderados por Hesfeld e Schmidt escavavam Persépolis, a capital da Pérsia, e descobriram os palácios e tumbas, inclusas as inscrições,
que enumeravam a cada um dos reis da Pérsia separadamente. Então, quer dizer, eles tinham o mesmo nome, mas não era a mesma pessoa. Entenderam? Em outras palavras, se demonstrou que os reis do que se dizia que teriam títulos diferentes para o mesmo rei, eram reis separados. Uma titulação para cada rei. Entenderam? Eles colocaram todo mundo no mesmo pacote. Não. Foi descoberto que cada rei tinha uma titulação. Ele poderia até ter o mesmo nome, mas eram todos separados. Olha aqui, ó. Eram reis separados por direito próprio, cada um governando a Pérsia durante um certo tempo de anos. Os reis persas foram datados pela astronomia particularmente. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui está no livro de Isaías, tá? Nós já lemos sobre isso aqui, sobre o nascimento de Ciro. Os reis persas foram datados pela astronomia, particularmente o rei Dario, primeiro da Pérsia, não o Medo, tá? Tem o rei Dario da Pérsia, tem o rei Dario Medo e tem o Dario Persa, presta atenção, sob cujo reinado terminou no segundo templo. O templo foi terminado no 7º ano deste Dario Persa, tá? 15 de março de 515 a.C. A história data seu reinado pelos eclipses lunares. Olha que interessante, como eles observavam, eles sabiam que os eclipses, eles anunciavam coisas, como está acontecendo agora. Presta atenção, isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa que Deus deixou no céu para nos avisar. Não é astrologia, hein, gente? É astronomia. Presta atenção, ó. A história data seu reinado pelos eclipses lunares. Um se produziu no seu 20º ano, 19 de novembro de 502 a.C., e o outro em 31 anos após. Ciro foi o primeiro rei da Pérsia a governar Babilônia. Presta atenção. E o rei persa Dario I reinou alguns anos depois da sua morte. É óbvio que Ciro deve haver governado antes do primeiro ano de Dario, 521 a.C. Não é possível que Ciro haja governado décadas mais tarde, em 450, 460 a.C. É importante entender isto, porque alguém tem sido influenciado por estes mestres de profecias faz um século, sem saber que sua teoria cronológica foi refutada em 1930. Irmãos, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu acho interessante entender isso aqui? Porque existe hoje uma confusão no meio de todo o evangélico, da tal da semana 70. E aqui ele prova por A mais B, ele prova por estudos dentro da palavra, e ele prova por estudo histórico, que essa semana 70 já se foi. Essa semana 70 já acabou. Ela acaba com nós, os altares vivos, ela acaba lá em Pentecostes. Nós somos a unção. Olha aqui, ó. Ungir o santo dos santos. Você, o teu coração hoje é o santo dos santos. O meu coração hoje é o santo dos santos. E essa unção, ela começa no dia de Pentecostes. Quando Deus mandou o Espírito Santo sobre os discípulos, para que eles pudessem ser revestidos com o poder de Deus e sair para pregar ao mundo, até os confins da terra, a mensagem de salvação. A última mensagem de salvação para o mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está conseguindo entender? Eu consegui ser clara? Não fala para me agradar, não. Se vocês não entenderam, por favor, peçam que eu respondo tudo de novo. Respondo tudo outra vez. Mas eu quero que vocês entendam isso daqui, tá?
Porque eu hoje fiquei assim, eu já tinha entendido o trecho passado, né? Mas aí eu fui fazendo aqui a transcrição e tal, e eu fui ficando impactada com o que eu estava lendo. Você tá entendendo? Com o que eu estava transcrevendo aqui. E eu pedi ao Senhor para me dar capacidade, porque isso é muito interessante. Então, quando você vê, né, que ele disse que a semana 70 já se rompeu, então quer dizer, irmãos, que quem está esperando a semana 70 está perdendo o rumo da profecia. Estão entendendo? Mesmo o Javier Palacios, ele tá nessa da semana 70. Mas é interessante entender que essa semana 70, realmente, se a gente olhar aqui, ó, a coisa colocou, Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Exatamente. O que ele fala aqui, o que ele diz aqui, o que ele relata, é muito convincente. Eu não estou dizendo para você aceitar. Não estou dizendo. Eu estou tomando para mim, tá me abrindo os olhos em algumas coisas. Porque às vezes a gente fica assim, mas agora é o meio da semana 70. Mas peraí, exata 70 semanas para o teu povo, Daniel. Exatamente, pastor. Você está entendendo? Então, o povo de Deus estava lá. Mesmo os israelitas, quem estava esperando o Pentecoste acontecer eram israelitas. Eles estavam nos judeus. Eles estavam esperando no cenáculo a unção do Espírito Santo. Tá aqui, ó. Né? Vamos voltar lá em Daniel 9. E para ungir, aqui, ó. 9, 25, 24. E para ungir o santo dos santos. Entendeu? Esse ungir o santo dos santos não é mais o templo. Não é mais o templo. Aí o pessoal fica esperando que construa o terceiro templo e que haja uma unção e sei lá o quê. Irmãos, presta atenção. Aí quando, né, o pessoal fala, né, que a transgressão da casa de Deus, né, tá acontecendo, que essa marca vai ser a transgressão do santuário, nós somos esse santuário. Tá entendendo? Então, meus irmãos, nós não temos que ficar esperando 70 semanas. Nós estamos dentro dos selos. Eu não sei se vocês viram o vídeo de um pastor, eu coloquei lá no Facebook, que ele pediu a Deus para mostrar para ele aonde em que lugar nós estávamos do Apocalipse. Deus falou para ele que nós estávamos no silêncio do Apocalipse. Presta atenção. Onde está o silêncio do Apocalipse? Presta bastante atenção. Vamos lá para Apocalipse. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Nossa, minha Bíblia já está rasgando. Apocalipse 8. Escuta isso daqui. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Irmão, esse ano o 5º selo está aberto. Presta atenção. O 5º selo aberto esse ano, o 6º selo ano que vem. A partir dali é o 7º. Nós estamos a um passo do silêncio, como Deus mostrou para aquele pastor. Quem tiver Facebook, vai no meu Facebook que lá tá. Eu coloquei lá. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Sabe o que é isso? As trombetas vão soar. Ai, como é usado. Dá uma olhada na minha Bíblia, que situação que tá, ó. Essa é a Bíblia que eu mais uso. Tá arrebentada. Aqui tá. Mas aqui que eu me acho rápido. Irmãos, prestem bastante atenção. Já fiz até uma capa para ela, ó. Olha a situação, ó. Já fiz até uma capinha para ela de tecido, para poder ficar aqui. Eu tenho mais Bíblia, eu sou cheia de Bíblia, mas essa aqui é a que eu mais uso. Irmãos,
O silêncio do Apocalipse é para o toque das trombetas. O que é o toque das trombetas? Juízo. Juízos tremendos. É o último aviso para o povo. Nós estamos no último aviso. Ele fala exatamente, pastor, é esse aí mesmo. Ele fala da mesquita em Jerusalém, dos cantores. Exatamente, é esse aí. Esse aí. Então o senhor viu, né? Aquela visão foi do Senhor. Quando eu ouvi aquilo, eu me arrepiei inteira. É verdade, que não são usadas em feita estante. É bem por aí. Essa Bíblia eu tenho faz muitos anos, gosto muito dela. Então prestem atenção, irmãos. Por isso eu tô assim, muito feliz. Eu sei que não é todo mundo que gosta, né, de ouvir falar em história, mas eu estou muito feliz porque isso aqui tá dando uma direção para nós. Uma direção para nós, para mim pelo menos, e eu não sei para você, mas eu acredito que sim, do momento onde nós estamos. Meu irmão, é hora de colocar a tua vida no altar. Nós estamos no momento de colocar o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas do céu. Nós estamos no momento de pedir ao Pai a unção do Espírito Santo, batismo de fogo, entendeu? Nós precisamos estar o que está dizendo aqui, ó. Que está dizendo aqui. Selar a visão que já foi selada e já está aberta. Já está aberta. E ungir o Santo dos Santos. Peça para o Senhor te ungir. Não perde tempo, não. Pede para o Senhor te ungir. Pede para o Senhor te fortalecer com a força do seu poder. Lembra daquele dia que eu contei para vocês? Que eu falei com o anjo no meu quarto. E ele disse para mim, né? Ele falou para mim que nós precisávamos nos preparar para o que estava por vir. E eu pedi para ele, como, né? Como? E ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? É estar ungido com batismo de fogo, batismo do Espírito Santo. É o selo de Deus nas nossas vidas. Você crê? Você precisa, você quer a vida eterna? Responde para você aí mesmo. Não precisa nem responder para mim, não. Responde, fala com o Senhor aí. Você quer a vida eterna? Você quer estar com Cristo? Então, meu irmão, é hora de desapegar disso aqui. Trabalha sim, é bom. Mas trabalha, meu irmão, sem ter ilusões futuras. Trabalha, meu irmão, sem você estar iludido com esse mundo. Trabalha pelo dia, entendeu? Por um futurinho próximo. Aí, sabe? Vai cada dia o seu mal. Entendeu? E confia no Senhor, entrega. O que você tem, entrega para o Pai. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem problemas? Entrega para o Pai. Exatamente, viver dia após dia, exatamente isso. Você tem problemas? Entrega para o Pai. Você tem ansiedade? Entrega para o Pai. Você tem, como é que diz? Mágoa? Entrega para o Pai. Você está desorientado? Entrega a tua desorientação para o Pai. Irmã Ruth, eu tenho bens, entrega para o Pai. Ah, mas eu vou me desfazer? Não estou falando para você se desfazer. Eu estou falando para você entregar para o Pai. Sabe por quê? Porque o Senhor vai orientar o que você vai fazer com seus bens. O Senhor vai te orientar. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar você com os seus bens para atender irmãos. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou brincando, não. Presta atenção, eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Entrega tudo para o Senhor. Ah, eu estou doente, Marrude, entrega a tua doença para o Pai. Entrega a tua vida ao Senhor. Levantou, Senhor, eu estou necessitada de um trabalho. E o Senhor vai preparar. Senhor, eu estou necessitada de ter uma renda. O Senhor vai preparar.
Senhor, eu estou necessitada de um remédio e eu não tenho condições para comprar. O Senhor vai preparar. Exatamente, né, pastor? Exatamente. A igreja primitiva fez isso, serviu com os seus bens. Exatamente. Senhor, eu preciso vender o meu imóvel para eu poder fazer aquilo que meu coração está dizendo que é para fazer. Aguarda. O Senhor vai preparar. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer resplandecer a sua luz sobre nós. Tá entendendo? Irmãos, eu não tenho nada. Eu sou sincera para vocês, eu não tenho nada. Eu não tenho, financeiramente falando, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. Gato eu tenho até 3 gatos velhos. Tem o Horácio, a Luna e a Chumbinho. Agora apareceu uma outra, exatamente, Alberto, a vontade de se vingar, entrega para Deus. Presta atenção, eu não tenho nada. Nada. Eu tenho 3 gatos. Que, né, disse para puxar pelo rabo, né? E agora apareceu a Catarina, que tá com 2 meses que jogaram aqui no meu quintal, né? E tem o Mussum. Mas eu vivo uma vida na mão do Senhor. Trabalho, cada dia desaparece mais. Mas o que eu faço? O trabalho que eu vou fazer, eu ponho aqui na leitura da palavra. Tá entendendo? Exatamente. Eu tô a 3 gatos. Na verdade, tô a 3 gatos da volta de Jesus, né? 3 gatos literal, né? Porque eram os que eu já tinha. Esse daí apareceu de... A Catarina apareceu de lambuja aqui. Mas eu digo para vocês uma coisa. Eu entrego todo dia pro Senhor. Entendeu? 2 irmãs e 3 gatos também. Pois é. Olha isso aqui. Eu entrego pro Senhor todos os dias. Quando eu preciso de alguma coisa, eu corro no Pai e falo, Senhor, olha por mim. Não me desampara. O Senhor lembra de mim? O Senhor lembra aí de mim, tá bom? E assim eu tô vivendo. Falar para você que é fácil? Não é. Mas é viver pela fé. Uma vez eu vou contar para vocês, faz mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava na igreja do pastor Melquides, era um culto da tarde. Escuta isso. Era um culto de tarde e apareceu um pastor lá, não sei de onde que ele veio. E esse pastor, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho. Escuta isso. Ele era um homem formado em economia, tá? Ele foi, hoje chama CEO, né? Mas ele era gerente geral de uma rede de mercados em São Paulo, capital. E um dia o Senhor falou para ele, você vai viver pela fé. Irmãos, quando ele falou aquilo, ele contando o testemunho dele, eu senti uma facada tão grande no meu coração, era como se uma espada estivesse entrando dentro de mim, fora de brincadeira, essa espada entrava dentro de mim e ela queimava por dentro. Na hora eu senti, falei, Senhor, por favor, eu não. Naquele momento eu falei, Senhor, por favor, eu não. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero. Que eu senti, porque às vezes, irmãos, um testemunho que a gente conta ou um testemunho que a gente ouve, quando Deus quer falar com a gente, o nosso coração queima. Quando você sente que é para você, o teu coração queima que nem fogo. E aquela tarde o meu coração queimou e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não faz isso comigo. Mas foi tão interessante porque eu jamais pensei na minha vida em um dia pregar, em um dia estar lendo a palavra de Deus. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui de dar tudo de mim no trabalho. Desde menina, desde os meus 15 anos. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Sempre. Eu não vi meus filhos crescerem de tanto que eu trabalhava. Eu tinha 150 alunos de piano. Isso foi durante 25 anos da minha vida.
Você vai falar assim, como que a senhora fazia? Eu tinha professores que davam aula comigo também. Só eu dava aula para 52. Só eu dava aula para 52. Eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite sem parar. Eu só parava meia hora para o almoço e meia hora para o jantar. Eu chegava em casa, eu estava acabada. Eu deitava no sofá e eu ficava ali deitada por mais ou menos 1 hora, 2 horas. Depois é que eu levantava, ia tomar banho, comia alguma coisa e ia dormir. No outro dia de novo, 6 da manhã de pé, indo para a escola às 7 da manhã e ali tudo outra vez. 25 anos da minha vida foi desse jeito. Até o dia que o Senhor falou comigo, foi quando eu assumi o coral da igreja. Escuta isso, eu assumi o coral da igreja. E eu dentro daquela escola, estava começando as férias, o Senhor falou comigo, você precisa decidir que água vai sair da sua boca. Ou água de Deus, ou água amarga, ou água doce. E eu entendi o que era. Eu entendia que era pela música. E aquele dia eu fiz a minha decisão ali sozinha, eu e Deus dentro daquela escola. Eu não tinha a visão espiritual que eu tenho hoje, mas eu tinha Deus dentro de mim. E naquele dia eu decidi, eu falei, não, Senhor, eu quero a água doce, eu quero a tua água, eu não quero a água do mundo. Porque, meus irmãos, era uma vergonha você ter que manter uma escola ensinando até tocar a música do Tiririca. Eu ficava indignada com aquilo, porque eu fui criada com música clássica, música erudita, e de repente o mundo estava virando, os teclados da vida apareceram e até música de Tiririca a gente tinha que ensinar. Triste, né? Mas eu estava caminhando firme com a minha escola. De repente, Deus começou a limpar os alunos. Deus avisava para mim, diminui a despesa porque vai ficar metade dos alunos. Eu sei que 1 ano e meio eu não tinha mais escola. Eu estava dando aula de novo nas casas. Por ordem médica ainda por cima, porque eu fiquei muito doente. Passou o tempo, Deus me deu esse trabalho que eu faço hoje. Trabalho de costura artesanal, costura para decoração de casa. E o Senhor tem me abençoado. Chegou na pandemia, Deus não deixou que eu ficasse em falta de nada. Eu vendi minhas máquinas de costura e paguei 1 ano de aluguel, para não ter problema, porque eu não sabia o que ia acontecer. Deus preparou tudo, Deus me deu a direção certinha de como fazer para eu ficar bem na pandemia. Entendeu? Ficar bem na pandemia. E aconteceu. Deu começar aqui. A Paula começou a me perturbar a vida, né? A Paula lá de Portugal. Ruth, você precisa falar o que você sabe, você não pode ficar quieta, você tem um conhecimento bom e tal, e você precisa pregar pro povo. Eu falei, ai, Paula, você acha que eu tenho cabimento? Eu nem tenho, eu nem sei fazer isso. Não, você fala comigo, você tem que também. Mas eu falei, mas eu dei aquilo por nada. Quando foi um dia, o Senhor mandou eu falar com uma irmã aqui na internet. E o Senhor mandou eu contar para ela as revelações que Deus tinha me dado. E eu contei. E essa irmã ficou assim, aí me convidou para fazer uma live com ela. E depois desse dia, o Senhor um dia falou para mim de madrugada, você precisa animar o meu povo para a vida eterna. Você precisa animar o meu povo para poder prosseguir para a vida eterna. E eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? O Senhor me fala. E eu não sabia como que fazia a live, eu não sabia nada. Aí eu gravava videozinhos pequenininhos no celular e colocava, ia colocando de 1 minuto em 1 minuto, né? Pois é, Jaque. Aí o que aconteceu? Aí eu descobri, porque meu celular começou a ficar cheio demais, era esse celularzinho aqui, ó. É exatamente, Jaque. Esse daqui, ó, esse aqui eu uso só agora para fazer, como é que diz, pesquisa, né? Fica facinho para fazer pesquisa. Aí eu aí eu descobri, porque o celular não comportava os vídeos mais lá, né? Eu tinha que fazer limpeza no celular todo dia para poder fazer alguma coisa.
E aí foi que eu falei, eu vou tentar clicar aqui, vou ver se dá certo. E eu cliquei e deu. E de lá para cá, muita luta. Já fui acometida de várias calúnias, tá? Já fui acometida de várias calúnias. Mas Deus sabe a minha vida, Deus sabe o meu coração, Deus sabe por que eu tô aqui. E o Senhor, a cada calúnia que aparecia, o Senhor falava para mim, aguenta firme, permanece firme porque eu tô com você. Quem te justifica sou eu, permanece firme, anima meu povo para a vida eterna. Anima o meu povo para a vida eterna, anima o meu povo porque está por vir. E aqui estou eu, irmãos. Cada dia mais velha, mas cada dia com mais sede de estar na glória. E acredito que vocês também têm a sede de estar na glória. Por isso, eu vou prosseguindo em frente, em nome de Jesus. Entendeu? É luta? É luta. Como é que fala? É instabilidade? Instabilidade. Agora mesmo eu estou numa instabilidade, mas estou esperando o que Deus vai fazer. Mas eu não deixei de ter a alegria do Senhor. Às vezes, no impacto da notícia, você fica ruim, você fica mal, você fica até doente, como eu fiquei. Mas os meus olhos estão lá no Pai. E eu estou aguardando o que Deus vai fazer com a minha vida, o que Ele quer fazer com a minha vida. Tá entendendo? Eu só tô te contando isso para você entender como Deus trabalha, como Deus fala conosco, como Ele nos dirige. Isso não é exclusividade minha, isso é para todos nós, para todos aqueles que colocam a sua vida no altar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia que o Senhor falou comigo que eu precisava parar de orar pelo meu ex-marido, o Senhor falou fortemente comigo, você precisa parar de orar por ele. E eu falava, mas por que, Senhor? Porque para ele não resta mais nada. Eu já dei todas as oportunidades, ele rejeitou todas. Ele está no vento. Ele está no vento. E eu pedi para o Senhor, Senhor, então me mostra dentro da tua palavra, que o que eu estou ouvindo é da tua parte. E eu entrei para aquela edícula que eu morava, naquele casebre lá. Eu entrei, abri essa Bíblia aqui, essa que você está vendo aqui, ó, essa Biblinha aqui. Tava lá, Hebreus 6, versículo 4. Quer ver? É impossível que aqueles que um dia... Escuta isso. Tá? Foi essa... Eu quase caí de costa quando eu li isso aqui. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Eu quero... É bom a gente ler na palavra, né? Para não falar errado. É impossível que aqueles que um dia provaram... Já achei. Aqui, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Quando eu li isso daqui, eu quase caí de costa. Eu falei assim, Senhor, é isso, então tá confirmado o que o Senhor falou comigo ali fora. Eu tava lavando a roupa. Eu falei, então o Senhor vai ter que fazer uma coisa para mim. Eu preciso que o Senhor tire o amor que eu sinto por esse homem no meu coração. Eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Porque senão não vai ser fácil. Eu desisti de orar por ele. Não vai ser fácil. Irmãos, aquele dia isso já era de tarde. Era mais ou menos umas 2 da tarde. Eu fui dormir amando e acordei na lembrança. E quando eu vi que eu acordei diferente, eu acordei, sabe, completamente diferente. Era um ar diferente que estava. Naquele dia eu me ajoelhei. E eu me entreguei ao Senhor totalmente. E eu falei para ele, Pai,
A tua palavra diz que o Senhor é o meu Deus, é o meu marido, é o meu Criador e é o meu marido. Então hoje eu estou me entregando inteiramente na tua presença. Eu estou fazendo um pacto contigo de casamento. Eu não quero saber de mais nada nesse mundo. Eu quero te servir da maneira como o Senhor quiser me usar. Da maneira como o Senhor quiser fazer. Eu estou diante das tuas mãos. Faz de mim um vaso novo, um vaso de honra na tua presença. Irmãos, o que eu já recebi de proposta, agora não, né? Mas nesse período aí, um período depois, o que eu recebi de proposta de casamento, vocês não têm noção. Sabe? E não era qualquer um não, tá? Mas eu tinha feito um pacto com meu Deus. E louvado seja Deus, eu venho com esse pacto desde então. E sabe o que eu sou? Mais que vencedor em Cristo Jesus. E sabe o que eu estou esperando? A volta do meu Salvador. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Entendeu? Porque aquele que me criou, aquele que é o meu pai, aquele que é o meu marido, nunca me deixou desamparada. Lembra? Quando eu contei para vocês o dia que eu saí da minha casa, que eu deixei minhas filhas com um pedaço de pão, e uma coada de café, e eu vim para o centro da cidade, para a casa de uma amiga minha, e as minhas lágrimas caíam no chão, que eu escutava elas caindo no chão. E naquele dia eu invoquei esse 54 de Isaías. E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu Criador e o Senhor é o meu marido. Então haja como tal na minha vida. Em questão de meia hora, irmãos, o Senhor agiu e supriu toda a minha necessidade. E tem mais. 30 dias depois eu estava fora daquele lugar, recomeçando a minha vida de novo, com as minhas filhas. Quem é que faz isso? É um Deus que nós temos, um Deus que é o nosso Criador e é o nosso marido. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu amo. Exatamente. Isaías 54, 5. Esse é o Deus que cuida de mim. Entendeu? Então, meu irmão, eu digo para você com todas as letras, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E espera nele, porque ele vai fazer o que você precisa. Ele vai suprir a tua necessidade, ele vai cuidar dos teus bens mediante a tudo que está vindo aí, para que você use os teus bens na obra do Senhor, cuidando dos filhos de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Tá entendendo? Se você não tem bem, o Senhor vai usar a tua vida. Não sei como, mas o anjo do Senhor vai usar a tua vida como eu. Não tenho nada. Como eu disse, tenho 3 gatinhos para puxar pelo rabo. Mas do resto eu não tenho nada. Mas eu tenho o Deus que me fortalece. Você quer mais do que isso? Você quer mais do que isso? Então, meu irmão, não tenha medo. Shalom, irmã Rita. Shalom, seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. O eterno é a nossa porção. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Com essa alegria, nós vamos trilhar rumo à vida eterna. Você crê nisso? Você crê nisso? Quero vender tudo e... Exatamente. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Presta atenção. O Senhor vai fazer o que precisa, Luciana. Não se incomode. Não se incomode. O Senhor vai fazer o que precisa. Essa noite eu tive um sonho. Tive um sonho com o meu filho aqui. Ele chegava aqui na frente. E eu falava, Senhor, o Senhor mudou a vida dele.
Eu só falava isso, o Senhor mudou a vida dele. E assim eu acordei. Então, meu irmão, presta atenção, o Senhor vai cumprir tudo. Seja fiel, Luciana. Seja fiel ao Senhor, porque Ele vai ser fiel a você. O eterno é a força da nossa vida, exatamente, Salmo 27, é um salmo lindo, maravilhoso. Meus irmãos, eu estou muito feliz, eu estou com meu coração assim, de alegria da parte do Senhor, sabe? Desde onde que eu estou com uma alegria no meu coração muito grande, uma sede de falar da palavra do Senhor. Não sei se, quem sabe Deus vai me levar, né? Quem sabe, eu não sei. Mas vamos firme com Jesus, não dá vontade de parar de falar, na verdade é isso, mas eu tenho que deixar vocês irem dormir também, né? Então vamos orar, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, Ele cuida do seu povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus que cuida do Teu povo, Tu és um Deus que junta pessoas de vários lugares para estarmos aqui junto falando da Tua palavra, para estarmos aqui, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos passou. E eu te louvo por cada pessoa que aqui está, por aqueles que ainda vão entrar aqui. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que conhece a cada vida, o Senhor é um Deus que conhece a cada um de nós, no mais profundo e escondido do nosso coração. E eu te peço nesse momento que as palavras dessa noite possam ficar no coração dos meus irmãos, para que possa ficar registrado a fogo, para que eles, quando nós não estivermos mais aqui, possam estar firmes na leitura da palavra, firmes na busca a Ti, aguardando o breve retorno de Jesus de Nazaré. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço porque a Tua misericórdia dura para sempre. Ela se renova todas as manhãs, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Novas são. Pai, eu te louvo porque o Teu amor nos constrange. Eu te louvo porque em Ti nós temos a segurança da nossa vida. Eu te louvo, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que o Senhor vai guardar esse pequenino rebanho que está aqui, esse pequenino batalhãozinho que está aqui, Pai, que o Senhor nos deu o privilégio de trazer a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E que o Senhor vai nos preparar para receber as Tuas bênçãos. O Senhor vai nos preparar para pegar na mão do anjo que vai nos levar para o lugar que tem que nos colocar. Eu te agradeço, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias. Eu te agradeço pela estratégia que o Senhor vai dar para cada um. Eu te agradeço porque o Senhor é poderoso. E a Tua palavra diz que o Senhor vai cuidar de nós até o final de tudo. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Não porque em nós haja merecimentos, nós não temos. Mas os merecimentos estão no Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa meu choro, mas não é choro de tristeza, é choro de eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Que a palavra do Senhor fique nas suas vidas. Que Ele faça resplandecer a sua luz em nosso meio. Amém? Não largue das vestes de Jesus. Não larga. Fica firme, aconteça o que acontecer. Não desista e não fala que eu vou desistir. Não fala. Você fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus que me amou. Ele vai me fazer passar o Jordão.
Entendeu? Não abra a tua boca para falar que você vai desistir. Saiba que palavras têm poder. Não deixa que Satanás use as tuas palavras contra a tua vida. Você só tem que dizer: Senhor, eu espero em ti e na fortaleza do teu poder. Só isso, meu irmão. E o Senhor vai te fazer caminhar com passos seguros. Fiquem na graça do Altíssimo, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém.